E aí, pessoal do primeiro ano, espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa. Tô com saudade de vocês. E enquanto isso, vamos dar sequência ao nosso estudo aí, para a gente não ficar atrasado. Já de antemão, eu queria dizer que qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar, tanto no particular, quanto no grupo, ou até mesmo pela plataforma, tá? Pelo Classroom, que eu vou estar disponível para poder atendê-los, ok? O importante é a gente aprender sem nenhum tipo de dúvida. Hoje nós vamos começar uma aula falando sobre função do segundo grau. E vale lembrar que essa função do segundo grau, ela também é chamada de função quadrática. Então, pode ser que vocês ouçam, né, ou vejam em algum livro função do segundo grau ou função quadrática, perfeito? E como toda função, ela tem um termo geral, né? Uma lei de formação, que nesse caso aqui, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Olha só, para que essa função exista, obrigatoriamente o a não pode ser zero, ok? Pode ser qualquer outro número, pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser número fracionário, enfim, não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Caso a letra A aqui vale zero, multiplicando 0 vezes x ao quadrado, se anularia a parte do quadrado e viraria, então, uma função de primeiro grau, né? Porque o b também sairia, ficaria só o elemento c aqui. Ficaria uma função constante. Então, é importante dizer que para ser uma função de segundo grau, a única exigência é que o a não seja zero. Perfeito? Bom, como toda função, a gente vai precisar aí trabalhar com gráficos, ok? No gráfico da função de segundo grau, é importante que a gente tenha em mente que nós vamos trabalhar com parábola, tá? E essa parábola, ela vai estar crescente em forma de U ou decrescente quando ela tiver esse tipo de formato aqui. Isso é uma parábola, perfeito? Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês a construírem esses gráficos. Eu sei que vocês já sabem, né, sobre a equação de segundo grau, né, a famosa fórmula de Bhaskara, e nós vamos precisar dela aqui para a gente poder desenvolver esses exercícios aqui, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre soma e produto. O que é isso, né? Eu fiz até em sala um exemplo aí para a gente poder aprender a aplicar esse soma e produto. Lembrando que, às vezes, é um pouco difícil de fazer, então pode-se normalmente utilizar a fórmula de Bhaskara e descobrir o x' e x duas linhas tranquilamente, né? Vocês lembram como que faz? Usa o delta, né? Usa o x', o x duas linhas e a gente descobre as raízes dessa função, dessa equação aí. Mas eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder utilizar soma e produto, porque pode ser um artifício para poder agilizar um pouco o processo para vocês, tá? Lembrando que isso não é obrigatório. Então, eu vou pegar um exemplo que eu coloquei aqui anteriormente, que vai ser a função f de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Veja bem, eu poderia utilizar, né, delta normalmente para a gente poder descobrir as raízes dessa função aqui. Mas observe que eu posso também utilizar a soma e produto de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. Quanto que vale o a nessa função? Lembrando que o a é sempre o número que está do lado da maior potência. A maior potência aqui não é o x ao quadrado? Então, aqui tem o número 1. Então, o meu a vale 1. O meu b vai ser exatamente o número que estiver acompanhado da potência 1, do expoente 1 aqui, ó, x elevado a 1. O número que está acompanhado a ele é o 6. E, por último, o c
é o termo independente, ou seja, é aquele que não tem letra. Nesse caso aqui, vale 8. Primeira coisa a se fazer é descobrir o ABC, perfeito? Eu poderia, né, achar o delta, achar o x', achar o x2' pelos meios tradicionais. Mas observa que eu posso utilizar a fórmula da soma e produto, ou seja, um número que eu não sei qual é, que vai ser o meu x', somado a um outro número que eu não sei qual é, que vai ser o meu x2', vai ter que ser igual a menos b sobre a. Então, menos, o meu b vale 6 e o meu a vale 1. Menos 6 dividido por 1 vai dar menos 6. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o produto. X' vezes x2' vai ter que ser igual ao C, que nesse caso vale 8, dividido pelo A, que nesse caso vale 1. 8 dividido por 1 dá 8. Perceba que agora eu preciso descobrir quais números somados vai resultar em menos 6, e esses mesmos números multiplicados têm que resultar em 8. Perceba que, para que eu tenha em cima um número negativo na soma e embaixo um número positivo, eu posso concluir que, nesse caso, eu tenho que ter a multiplicação entre dois elementos negativos. Por quê? Menos vezes menos dá mais. E aqui eu também vou ter que ter dois elementos negativos, porque na soma, quando eu tenho sinais iguais, eu conservo e somo. Então, eu posso utilizar aqui, ó, o mais 4, aliás, o menos 4 com menos 2. Menos 4 mais menos 2 dá menos 6. Conservo o sinal e soma. Perfeito? Menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu concluo que o x' dessa função é menos 4 e o x2' vai ser menos 2. Ah, Bruno, poderia utilizar delta, achar x' e x2'? Sem problema nenhum. Fiquem à vontade para vocês utilizarem o recurso que for mais simples para vocês, ok? Então, vamos lá. O nosso objetivo é descobrir, né, construir esse gráfico que todo mundo fica meio apavorado aí. E ele é simples. Eu coloquei aqui um passo a passo do que a gente precisa fazer para a gente fazer um gráfico bem feito. Então, perceba. Inicialmente, eu preciso calcular o delta, certo? O delta, ele é chamado também, muitas das vezes, de discriminante, tá ok? Então, vocês vão ouvir o termo discriminante ou delta. É a mesma coisa, perfeito? Depois de descobrir o delta, eu preciso descobrir, né, encontrar as coordenadas do vértice, que a gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Que é o x do vértice e o y do vértice. E depois eu preciso encontrar as raízes, ou melhor, o x' e x2' quando houver raiz real. Tranquilo? Bom, então vamos lá usar o exemplo que a gente viu para a gente fazer o processo desde o início, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o delta, tá? Lembra da fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Lembrando que, nesse caso, o A vale 1, né? O B vale 6 e o C vale 8. Perfeito? Substituindo aqui, eu tenho B ao quadrado. Como B vale 6, 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que nessa função vale 1, vezes o C, que nessa função vale 8. 6 ao quadrado dá 36. Cuidado, que muita gente faz 6 vezes 2. Está errado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, eu descubro que o delta vale 4. Beleza? Então, vamos lá. Que informações eu tenho? O delta vale 4. Eu sei que o x' vale menos 2 e o x2' vale menos 4. Beleza? E agora eu vou descobrir o x do vértice e o y do vértice.
O valor do x do vértice é menos b sobre 2a, perfeito? Menos, qual é o valor do b? 6. Sobre 2 vezes o a. O a não vale 1? Então, 2 vezes 1 dá 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, aí eu descubro o valor do x do vértice. Para eu descobrir o valor do y do vértice, eu preciso de menos delta sobre 4a. O delta eu descobri que vale 4, então vai ser menos o delta, que é 4, dividido por 4 vezes 1. Por que 1? Porque o a vale 1, perfeito? Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, eu descubro que o par ordenado vai ser menos 3, porque o x sempre vem na frente, junto com menos 1, que é o valor do y do vértice. Tranquilo? Com essas informações, a gente já pode começar a construir o nosso gráfico. Vamos lá. Então, está aqui o nosso plano cartesiano e a gente vai começar a fazer a inserção das informações que a gente descobriu naquela função f de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Vamos começar pelas raízes. Eu descobri que o valor das raízes vai ser menos 2, vou colocar aqui, e menos 4, vou colocar aqui. Valores das raízes a gente sempre coloca no eixo x, beleza? Outra informação que eu tenho, x do vértice e y do vértice. O valor do x do vértice é menos 3. Então, vou colocar aqui menos 3. E eu tenho que ligar com o menos 1 do y, não é isso? Então, vamos lá ligar. Fazer com régua sempre, né? Vocês já estão acostumados a fazer bonitinho. Liguei o ponto aqui, ó. Lembrando que o x do vértice é menos 3 e o y do vértice é menos 1. Então, eu vou unir os dois. Outra informação extremamente importante é o valor do c, tá? O valor do c é o valor que vai cortar o eixo y. Então, ligando esses pontos aqui, ó, eu teria isso. Vocês sabem que eu, para desenhar, né, sou uma bênção. E eu confesso que essas parábolas dão trabalho. Como o meu gráfico não está muito grande, o que que acontece? O C não vale 8. Então, eu teria que levar essa curva aqui, ó, até o 8. Beleza? Então, imagina que aqui seja o 8. Eu teria que levar essa parábola. E o valor do C, que nesse caso é 8... teria que cruzar perfeitamente o eixo y. Então, está aqui uma representação simbólica de como ficaria esses gráficos. Vamos lá, gente. Eu queria que vocês até anotassem isso, porque é muito importante. Toda vez que o delta for positivo, tá? Ou seja, o delta for maior do que 0, eu vou ter duas raízes, não vou? Então, a função fica sempre cortando o eixo x duas vezes. Ou para baixo, né? Se o delta for positivo e o a for positivo também, vai ficar dessa forma. Tranquilo? Se o delta for positivo e o a for negativo, a função vai ficar assim, ó. Mas ela vai cortar sempre 2 pontos, beleza? Se porventura eu tiver o delta igual a 0, mas o a positivo, ele vai ficar assim. Lembra lá na equação de segundo grau, quando o delta dá 0, eu só vou ter uma raiz?
Então, ele vai encostar uma única vez, ó. Tá vendo? E se porventura o delta for igual a zero, mas agora com o A negativo, vai ser o oposto. Vai cruzar apenas uma única vez, só que nesse sentido, ó. Beleza? Se agora o delta for negativo, lembra que quando o delta for negativo, eu não tenho raiz real, né? Porque não tem raiz de menos 9 dentro do conjunto dos números reais. Se o delta for negativo com o A positivo, eu vou ter isso, ó. Tá vendo? Ele não encosta. Tranquilo? E se eu tiver o delta negativo com o A negativo também, vai ficar quase igual. A única diferença é que vai ser invertida a parábola. Mas também não pode cruzar. Tá ok? Faz um anexo aí com essas informações que vai ser importante para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar. Vou estar sempre disponível para ajudar vocês. Um grande abraço, beijão, até a próxima.